Seja bem-vinda ao podcast Dupla Jornada. Aqui, duas grandes amigas conversam sobre os desafios e as maravilhas de ser mãe, buscando um olhar esperançoso e bíblico. Então, enquanto você vive a sua dupla jornada, junte-se a nós na busca por uma maternidade alegre com Jesus. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Marina Moraes. E eu sou a Andressa Felizola. E nesse podcast a gente conversa sobre maternidade de uma forma leve e gostosa e sobre a perspectiva cristã. E hoje a gente tem um assunto muito legal, importante, que não pode ser esquecido quando a gente vira mãe, o casamento. Sim, e hoje tá muito especial nosso episódio porque a gente tem uma convidada maravilhosa. Ela tem muitas funções, ela abençoa muito a minha vida, é minha amiga de anos já. Ela é casada, ela tem 2 filhos. Ela, né, então, é esposa, é mãe, ela também é concursada, né, servidora pública, ela tem podcast, gente, é uma mulher cheia de talentos. Então, com muita alegria que eu quero convidar a Monique Lima, para conversar com a gente hoje. Seja muito bem-vinda. Oi, gente! Que alegria estar aqui. Oi, Marina, oi, Dessa. Nossa, Oi, amei essa amiga. apresentação. Me senti muito lisonjeada, muito honrada. Não chega nem perto de tudo que você é, amiga. Eu gostaria muito que todas as pessoas tivessem a oportunidade de te conhecer de perto. Imagina, mas é muito recíproco. Não vou ficar aqui rasgando seda, mas a Dessa é super especial. É Com uma amiga certeza. que eu amo demais. Né, Marina? Demais. É uma doçura, Todas essas né? mulheres. Todas essas mulheres aqui maravilhosas. Que alegria vai ser bater um papo hoje. E, amiga, se você puder, se apresenta um pouquinho para as pessoas que ainda não te conhecem, poderem te conhecer. Beleza. Bom, então eu sou Monique, eu tenho 34 anos. Sou casada com o Samuel desde 2013. Então esse ano a gente faz 10 anos de casados. Uau, que legal, gente. E nós temos 2 filhos, o Gael, de 3 anos, quase 4, e o Theo, de 1 ano, que vai fazer 2 agora no meio do ano. Então, assim, a gente não tem tantos anos de casado assim, mas já tem alguns, já vivemos... Tem uma bagagem boa. Algumas coisinhas. A gente mudou de cidade já, na verdade, nosso casamento começou com uma mudança de cidade significativa, então a gente se estabeleceu já desde o início da nossa vida de casados, fazendo tudo do zero, né? Uhum. Que foi, inclusive, a gente se mudou por causa do concurso, né? Que a Dessa falou que eu sou concursada, então eu morava em Belo Horizonte, fui aprovada para um concurso em Brasília, aqui em Brasília, e a minha nomeação saiu uns 40 dias antes de eu me casar. Então, já foi tudo assim, emprego novo, casamento, cidade nova, tudo novo. Então, eu e Samuel vivemos algumas aventuras aí nesse período. E também, né, foi assim, além da adaptação com o nosso casamento, a vida de recém-casada, a gente se adaptou a essas outras novidades. E depois também, com a chegada dos filhos, vieram outras adaptações, outros ajustes. E, bom, eu sou concursada na área jurídica, trabalho na área jurídica, mas a minha grande paixão é falar sobre casamento e sobre relacionamento. É uma coisa que eu estudo desde antes de eu me casar, desde quando eu era adolescente. Também sou cristã desde criança, nasci num lar cristão. E eu tive a oportunidade também de trabalhar junto com ele, com jovens casais na igreja, com pequenos grupos, né? Sob a liderança da Dessa, inclusive, do marido dela, o Pedro. E, enfim, então isso tudo foi só aflorando mais os meus estudos e a minha vontade de falar sobre isso. Hoje também eu falo sobre isso nas redes sociais. E eu tô muito feliz de poder conversar sobre esse assunto com vocês aqui hoje também. Acho que vai ser uma conversa bem legal aí para as ouvintes. Muito legal. E eu tenho várias perguntas. Eu acho que esse assunto é um assunto que a gente Rende. tem a mania... Mas a gente tem a mania de deixar ele de lado, né? Quando a gente vira mãe, a gente pensa, não, isso aqui tá garantido. Vamos resolver as outras coisas que estão em crise. Mas não é uma coisa que você pode esquecer de alimentar e que vai continuar viva, prosperando, né? Porque a vida da mãe traz muitas urgências, né? Muitas Verdade. demandas urgentes. Mas essas demandas urgentes não anulam as demandas importantes que a gente tem. E o casamento é uma delas. Exato. Extremamente importante, né? Extremamente importante. Inclusive para os filhos. Total. Mas antes da gente começar, eu queria fazer uma pergunta pra Monique, até pra gente entender como foi a sua experiência e tudo mais. Você teve aqueles casamentos que começaram super fáceis e tranquilos?
ou houve adaptação, tipo, porque às vezes as pessoas falam, pra mim elas falavam muito, o primeiro ano de casado é muito difícil, é extremamente complicado, nossa, você vai passar por isso, por aquilo outro. E a minha experiência não foi essa. O meu primeiro ano de casado foi assim, oh, aquele romance, aquela lua de mel, aquela tranquilidade, maravilhoso. As coisas começaram a ficar um pouquinho mais complicadas e precisaram ser mais trabalhadas, né? Quando a gente teve filhos. Mas o antes foi, tipo, super tranquilo. Como é que foi pra você, Monique? O meu foi exatamente o contrário. O meu primeiro ano de casada foi um absurdo. E eu não esperava que ele fosse ser difícil. Porque a gente teve um relacionamento, um namoro muito tranquilo. Namoro e noivado foi muito tranquilo. A gente nunca foi de discutir muito, de brigar, nada disso. Nós namoramos um bom tempo. A gente se conheceu com 18 anos e casou com 25. Então era um bom tempo já que a gente se conhecia. Mas o que foi difícil pra gente, em especial pro meu marido, foi a adaptação a uma nova cidade. Porque ele veio aqui pra Brasília. Nós dois, né, viemos. Só que eu já tinha um histórico de mudança. Meu pai é militar. Então, eu estava acostumada com mudança. Ele, nascido e criado em Belo Horizonte, ele só conhecia aquilo lá, perto da família e tudo mais, as amizades. Ele era advogado, então ele estava montando um escritório. Então, ele fazia tudo no escritório, ele e os sócios dele. Então, a vida dele era muito dinâmica, muito corrida, né? Porque ele tinha desde que comprar papel, sulfite para o escritório, a fazer audiência. Tudo era ele, porque estava bem no início. Então, ele tinha muita coisa para fazer. E aí, quando chegou aqui, o combinado era ele lidar com as demandas que estivessem nos tribunais superiores, né, aqui em Brasília, mas tinham poucas, porque a maioria ainda estava sendo julgado lá em Minas. Então, ele não tinha tanta coisa para fazer. Isso afetou ele demais. Além da questão de se adaptar a um novo estado civil, né, a vida de casado, a estar longe dos pais dele, ele nunca tinha morado longe dos pais. Então, ele acabou desenvolvendo um quadro depressivo. E que a gente só foi descobrir quando a gente já tinha uns 10 meses de casado. Nossa. Então, o nosso primeiro ano de casado foi bastante turbulento. A gente começou a discutir como a gente nunca tinha discutido. E aí eu cheguei a ficar assim... eu nunca pensei em me separar, nada disso. Já vou deixar isso claro, assim. Divórcio não era uma opção. Mas eu me sentia enganada. Ficava assim, meu Deus, cadê o homem que eu conheci? Cadê o... Porque até então a gente ainda não sabia o que estava acontecendo, né? Você estava vivendo aquela confusão e tentando descobrir, poxa, mas... Então eu me senti enganada, porque ele estava sempre muito nervoso, muito irritado. Aí eu não sabia se ele estava arrependido de ter casado comigo. Nossa, foi um difícil. rolê. Você começou na tristeza, não com na alegria, né? Você já começou com um desafio. Já comecei assim, pá! O pé na porta. A vida metendo o pé na porta, entendeu? E aí, depois, quando ele... primeiro, ele entendeu que ele precisava de ajuda, né? De uma ajuda especializada, uma ajuda externa. E também teve uma coisa assim, falou assim, amor, você não tá bem. Ele, não sei o que, tô bem, não. E eu, meu amor, não tá, não tem como. Não tem como ter isso aqui. E aí ele entendeu que eu precisava de ajuda, buscou tratamento, né? Fez terapia durante um tempo, para ele também entender todas essas mudanças que tinham acontecido com ele, né? E aí sim, a gente começou a voltar a ter o relacionamento que a gente tinha antes, no sentido de comunicação, de carinho, de estar perto um do outro, e desenvolveu mais ainda, estreitou mais ainda os laços como marido e mulher, né? Como relacionamento de casado mesmo. Então teve aí todo esse rolê. Então, quando os nossos filhos chegaram, houve várias mudanças também. Mas a gente já estava um pouco mais calejado, fortalecido, digamos assim, preparado de que... a gente sabia que não era fácil. A gente já estava, não, casamento não é fácil. Não é fácil mesmo. Mas que legal escutar essa história desse jeito, porque... e é o super clichê que eu vou falar agora, e as pessoas que estão ouvindo já sabem o que eu vou falar, e casamento é tão descartável hoje em dia, a gente vê tão descartável. Essa semana mesmo eu tive notícia de alguns conhecidos que estavam se separando, depois de casamentos muito recentes, pouco tempo de casado, bem pouco tempo. Sim. E você com 10 meses já teve que enfrentar isso. Não dá nem tempo da gente... Não dá nem tempo, às vezes, de entender o que está acontecendo, de que precisa ser feito para melhorar, né? Porque a maioria dos divórcios acontece justamente nesses primeiros anos, os primeiros 5 anos de casado. Olha só que interessante. O tempo médio de casamento no Brasil, segundo as pesquisas, né, do IBGE, é de 13 anos. As pesquisas mais recentes. É o tempo médio que dura um casamento no Brasil.
E muitos divórcios acontecem, agora eu não me lembro o percentual exato, mas é a maioria nos primeiros 5 anos. Porque sabe, esse divórcio, assim, gênio incompatível. A gente não dá certo, vai dar, não. né? A gente tentou, mas não vai dar. E aí eu até brinco, porque eu falo assim, gente, se for procurar, ninguém tem gênio compatível com ninguém. Todo mundo tem gênio incompatível. Sim. Sim. Primeiro que falando assim de casamento de homem e mulher, já é diferente. Homem e mulher já começa por ali. Então, duas pessoas que são criadas também diferente, de origem diferente, que tem modo de pensar diferente. Então, se você for caçar pelo em ovo, todo mundo tem um motivo pra... não vai dar. Entendeu? E a gente parece que a gente... Parece não, né? Mas eu acho mesmo que a gente vive de uma sociedade muito imediatista. A gente não tem uma tolerância muito grande para as dificuldades, para o sofrimento. A gente quer resolver logo e viver bem. A gente quer viver feliz. Mas, para viver feliz também precisa de um pouco de intencionalidade, né? Eu creio que o Senhor nos permite passar por processos para que a gente amadureça, se fortaleça, para que a gente alcance um relacionamento verdadeiramente feliz, que não está baseado na circunstância, né? Não é assim, aconteceu uma coisa, eu fiquei feliz ou triste, é isso que baseia, não, mas é alguma coisa muito mais profunda do que isso. Exato. E aquilo que vale a pena, ele exige algo da gente, é custoso. Eu sempre faço a comparação do casamento com a carreira. Cara, para carreira a gente estuda. Primeiro que a gente passa a vida estudando. Verdade. 4, 5 anos de idade até os 17, 18, se preparando para um grande momento que é a entrada na universidade. Pelo menos a nossa geração foi muito formada assim, né? Então você passa ali, tudo que você conhece é entrar na faculdade. É verdade. Entrar na faculdade. Aí você entra, aí você tem mais ali 4, 5, 6 anos de estudo. Depois faz especialização, faz mestrado, faz doutorado, pós-doutorado. Por quê? Porque a gente acha, não, isso aqui vale muito, então vale o meu esforço. Mas, às vezes, para os nossos relacionamentos e para a nossa vida familiar, a gente não coloca o mesmo esforço. Verdade. Sendo que é a nossa família, o nosso relacionamento que inclusive, nos impulsiona para brilhar lá fora. Brilhar fora de casa, digamos assim, né? Então, cara, se a gente estuda, se a gente se aprofunda na carreira, nesse lado técnico, por que não estudar, se aprofundar sobre casamento, sobre relacionamento, sobre maternidade, criação de filhos, que é difícil pra caramba, né? Não é fácil criar filhos, educar uma criança com amor, com paciência, é difícil demais. Então, isso exige da gente também essa intencionalidade, essa busca por conhecimento, por sabedoria em Deus. Enfim, não é no automático. Exatamente. Não é se automático. Ficar no automático, provavelmente vai dar errado. Na nossa vida, tudo é assim. Se você não faz nada, você vai por um caminho que não vai ser muito bom. Tudo que a gente quer se tornar bom, ou que seja importante, tudo, a gente tem, é como você falou, dedica algum esforço. Você comentou... Tem que cultivar. Exato. Você comentou agora no final da sua fala, inclusive da importância da criação de filhos e tudo mais. Eu queria fazer uma pergunta também já entrando nessa linha, que é... Você comentou do início do seu casamento que foi difícil, depois vocês se ajustaram. E muito legal ouvir isso. E eu queria saber, em relação a quando os filhos chegaram, teve alguma mudança específica, ou algumas, talvez, que deixou o casamento de vocês em alerta, mas que foi importante vocês conversarem, ajustarem, enfim, conversarem para que as coisas se mantivessem alinhadinhas? Ou que você observe em outros casamentos também com a chegada dos filhos. Sim. Não, olha, no meu, o que afetou muito foi o impacto de ter um recém-nascido em casa, né? Era o primeiro filho, né? No caso do primeiro filho, e a gente, aquela ansiedade, aquela preocupação, e a questão da privação de sono foi muito difícil, tanto para mim quanto para o Samuel. A gente ficava, assim, muito alterado, assim, o humor. Sério, sei como é. A gente, não é que assim, que a gente ficava se tratando mal, não sei o quê, que era aquele negócio assim, mas era como se aumentasse a tensão, a nossa tensão interna. Então, se a gente não observasse, isso ia espanar, né? Ia espalhar pra fora e ia acabar pingando no outro. Então, foi uma coisa assim que, cara, a gente tá muito cansado, a gente tá muito estressado. No caso do meu primeiro filho, o Gael, eu tive uma dificuldade na amamentação nos primeiros meses. Ele teve dificuldade de fazer a pega, então eu tinha que fazer translactação e visita no banco de leite pra saber. Aí ele chegou a perder peso, aí depois ganhava pouco peso. Então vocês imaginem isso na cabeça de uma puérpera e de primeira viagem ainda.
Então eu ficava muito preocupada, eu ficava estressada demais e emotiva, eu fiquei muito emotiva. Então, isso requisitou do Samuel muito mais paciência comigo, ele teve que ter muito mais paciência comigo. Mas uma coisa que ajudou é que eu falava tudo pra ele. Eu conversava olha de que tudo legal. com ele. Eu falava, eu não ficava ressentida com ele, porque eu acho que um impacto que tem é que assim, a mãe parece que ela para no tempo e dali uns dias todo mundo volta à vida normal, né? E a mãe tá ali parada no tempo. Então eu aqui um caminhão de leite ambulante, né? Eu tô aqui só leite e tal, e menino gofando em cima de mim, e não consigo tomar banho, mal consigo escovar os dentes. Vai lá, meu marido tá lá trabalhando. Mas eu não Bonito, ficava cheiroso, arrumado. cheiroso, vendo gente, conversando, tomando cafés, enfim. Aí, então, mas eu não me ressenti, mas eu falava com ele, falava, amor, eu tô chateada. Aí ele, por quê? Eu falei, porque parece que eu tô parada no tempo, eu não consigo fazer mais nada, parece que a minha vida deu sei lá, todo mundo vai tá vivendo e eu tô aqui, assim. E era aquela dualidade, porque no fundo eu sabia que não era isso, eu sabia que era momentâneo, eu sabia que, pô, eu tô cuidando do meu filho, isso é a coisa mais importante que eu tenho pra fazer agora, não tem coisa mais importante que isso, ele literalmente depende de mim pra viver. Mas então eu sabia disso tudo. E eu tinha essa vontade de estar em casa, mas ao mesmo tempo eu sentia, era uma coisa muito doida, né? Só sendo mãe mesmo pra entender. Exatamente. Eu sentia que assim, falei, aí tudo eu queria chorar. É eu o ficava, famoso assim, muito... vontade de sair correndo, mas levar os meninos junto. Era isso, era isso. Mas eu sempre conversei com ele. E o Samuel, ele também desenvolveu uma coisa interessante, que era o seguinte, ele não julgava os meus sentimentos. Que legal. Então eu podia até falar assim, porque eu tô cansada, porque eu tô parada no tempo, assim. E ele ouvia, e aí depois que ele deixava, que eu tinha falado já extravasado, aí ele falava, tá, então vamos conversar. Isso foi uma coisa que a gente aprendeu e que é muito bom pra gente até hoje. Então ele não julgava meus sentimentos, sou ingrata, você não sei o quê, que isso não é coisa de mãe, onde já se viu, e papapá. Nunca falou isso pra mim, mas ele tentava me conduzir para mais perto da realidade, né? Porque eu, às vezes, me descolava da realidade. Então, ele falava assim, mas amor, calma, vai passar, é assim mesmo, é difícil mesmo, eu sei que você tá cansada, mas vamos um dia de cada vez, a gente vai conseguir passar por isso. Então, isso também foi muito importante, sabe? E muito disso veio da dificuldade anterior que a gente teve, que eu contei, né? Porque a gente aprendeu que a gente precisava estar sempre apoiando um ao outro, senão não ia dar. Sim, eu já vi... Então, eu vejo... perdão, pode continuar. Não, imagina, mas eu vejo muito assim, esse impacto de ter uma criança. A criança por si já, opa, o que eu faço? Que é aqueles medos, aquelas ansiedades, isso causa muito estresse, assim, individualmente e, consequentemente, para o casal. Eu já vi que eu vou aprender muita coisa com você. Eu já tô aqui, ó. Vou pegar vontade de pegar um lápis e sair anotando. Até porque, dando uma olhada no seu conteúdo também, eu já vi várias coisas do tipo, cara, eu preciso parar pra estudar isso, né? E ter intenção pra trabalhar no meu casamento. Qual que você acha que são as coisas mais importantes pra gente manter esse casamento bem sucedido? O que a gente tem que ter em mente, assim, se a gente for pensar estrategicamente? Esse tópico, tá. Entendeu? Tá, joia. Ó, primeiro assim, vamos falar, principiologicamente é Deus. Você sempre tem que lembrar quem foi que me uniu a essa pessoa. Muito bom. Quem foi que me uniu? Foi Deus que me uniu. Então, Deus, me ajuda a manter esse casamento, essa colinha aqui bem colada. E aí, passando para a parte mais estratégica, mais daquilo que depende da gente, a primeira coisa é o diálogo. Primeira coisa. Isso tem que estar bem alinhado. Isso tem que estar bem ajustado. E qual que é a grande questão? Às vezes a gente acha que a pessoa já sabe o que a gente está sentindo. Que já sabe pelo que a gente está passando. Porque pra gente é muito óbvio. E às vezes até é mesmo. Pô, acabei de parir, menino, tô aqui vazando leite, eu tô amamentando, eu não posso nem esticar o braço para pegar um copo d'água do lado, porque simplesmente não dá.
tem que aprender a trocar fralda, tem que não sei o quê. E ninguém me vê, ninguém me ajuda, ninguém... Sabe, esse tipo de coisa. A gente acha que isso tá muito óbvio, tá muito claro. Não tá. Mas não está. É verdade. Então tem que ter esse jogo de cintura de saber falar. Uma coisa que eu percebo, acompanhando assim, é que às vezes nós mulheres, a gente quer muito que o homem entenda as coisas pelas entrelinhas. Mas deixa eu contar uma coisa, ele não vai entender. Já parta desse pressuposto. Ele não vai pescar essa entrelinha, ele não vai pescar esse indireto, ele não vai entender, ele não vai entender. Já pensa isso. Com os homens, a gente tem que falar A por B. Eles funcionam assim. E eu acho que quanto mais cedo a gente aprende isso, internaliza isso de verdade, menos a gente sofre. Porque não sei com vocês, eu já testei isso. E às vezes não é nem consciente. Às vezes você... É que a gente falou, não é possível. Tá, tipo, escancarado a realidade. Mas não é óbvio. Eu acho que a Monique também sempre tem essa frase. O óbvio precisa ser dito. Ele precisa ser dito. E quanto antes a gente aprende isso, internaliza isso, põe isso em prática, menos a gente vai sofrer, né? Facilita, exato. E menos vai sofrer, vai facilitar. Então é investir nesse diálogo, investir na forma de falar. Porque uma coisa que eu percebo também é que às vezes a mulherada se sente assim, não, como eu tô vivendo essa situação difícil, eu tenho permissão para falar do jeito que eu quiser. Posso dar uma patada no meu marido, posso estressar, posso gritar, porque afinal de contas eu sou mãe, eu engravidei, eu pari, eu tô amamentando, eu não sei o quê. Não é bem assim. A gente tá passando por esse momento difícil, a gente pode pedir mais compreensão, a gente até, entre aspas, merece essa compreensão, mas isso não dá uma permissão pra gente falar o que a gente quer na hora que a gente quer, do jeito, entendeu? Do jeito que a gente quer. É preciso mesmo ter essa sabedoria. Então, esse cuidado nas palavras, porque, cara, ainda é o seu marido. Ainda é a pessoa com quem você escolheu se casar. Ninguém obrigou. Você escolheu, casou porque quis. Né? É aquela pessoa com esses, às vezes, com os defeitos que você tá vendo aí, mas também com as qualidades que fizeram você escolher essa pessoa. Muito bom. Então, essa é um outro pensamento que eu tenho, que é assim, por que que eu escolhi o Samuel? Por que eu escolhi ele? Por que ele é o meu marido? É trazer à memória aquilo que me atrai nele, né? Aquilo que eu admiro nele, aquilo que eu gosto nele. Então, é saber falar, saber conduzir o diálogo e sempre lembrando que você está dialogando com a pessoa com quem você escolheu dividir a vida. Isso nunca pode sair de mente. Porque, às vezes, a gente acaba assumindo um cenário de embate de um contra o outro. Não, tem que ser do meu jeito. E principalmente em relação aos filhos. Não, porque é assim, porque eu aprendi assim, porque lá em casa era assim. Aí o outro, não, mas a minha mãe fazia assim, porque não sei o quê. Não, são os dois, o jeito dos dois. Vamos trazer, somar e implementar dentro de casa. Então, essas duas coisas já ajudam muito. E uma terceira coisa, que eu acho que é o maior desafio para quem tem filho, pequeno especialmente, é não deixar de ter um tempo para o casal. Você não vai ter uma tarde inteira, uma noite inteira, um dia inteiro. Talvez não vai dar nem para ir ao cinema. Mas, cara, dá pra gente descer meia hora no café ali da esquina, comer um pãozinho na chapa e conversar um pouquinho. Muito bom. Sabe? Aí, esse é o grande ponto também da intencionalidade. Nossa, mas eu não tenho ninguém perto. Leva a criança. Leva. Mas sai, vê um verdezinho, vê pessoas e tenha olha esse pro outro, diálogo, né? E olha no outro, olha no olho do outro e procura conversar sobre aquilo que vocês gostam, sei lá, um filme que saiu, sei lá, pensar até no futuro. Nossa, amor, mas ele é tão fofinho, né? Nossa, já imaginou como é que vai ser legal nossa primeira viagem juntos? Vai ser massa. Pra onde será que a gente vai? A gente vai pra praia? A gente vai pra outro lugar? Sabe? A gente fica sonhando com o dia que eles vão voltar mais aqui. Imagina, quando a gente vai tudo casado, tiver só nós dois, como é que vai ser? Pra onde a gente vai? O que a gente vai fazer? E aí, daqui a pouco a gente... vamos ter mais um filho, gente. Porque, né, já tá crescendo, vamos ter mais. Deus me livre, aqui é desse jeito, a gente fala isso, mas também não para de ter filho. Ai, gente, essa dicotomia, né? E, Monique, só uma coisa, dentro ainda desse ponto de diálogo que você tá trazendo pra nós, também uma vez conversando com você,
você me trouxe um ponto que eu falei, gente, como é importante a gente se atentar. Eu queria que você conversasse um pouquinho, talvez compartilhar um pouco da sua experiência. Você falou que você e o Samuel, às vezes vocês marcavam de sair, alguma coisa, e geralmente dava briga. Quando vocês estavam num processo de ir, assim, tinham marcado pra ter um tempo junto. Alguma coisa legal, um tempo do casal e tal. E depois de algum tempo, acho que vocês começaram a descobrir o que estava gerando aquilo, que foi muito necessário conversa, né? O óbvio não é dito. Sim. E às vezes nem tá óbvio, nem pra nós. E como é importante a gente olhar pra dentro, ou pra situação e conversando, tentar chegar num denominador comum. Como foi isso pra vocês? Explica um pouco pro pessoal do que eu tô falando. Não, esse episódio é até bem interessante, assim, essa situação, porque realmente teve uma época que a gente começou tinha umas discussões, assim, bestinhas dentro do carro. Era sempre dentro do carro, indo pra algum lugar, fazer alguma coisa legal. Aí, de repente, a gente ficou assim, gente, mas não é possível. Não tem condição um negócio desse. E eu acho que, se eu não me engano, quem se atentou pra isso antes de mim foi até o Samuel. E aí, o que a gente começou a perceber, assim, que a gente ficava muito chateada, às vezes, um com o outro, porque a gente saía atrasado. A gente não conseguia... Olha só que coisa besta. A gente saía atrasado. Porque outra coisa que nós somos diferentes, né? É aquilo, a gente sempre é bem diferente um do outro, né? O marido e a mulher geralmente têm pontos diferentes. Eu, como disse, cresci numa família militar, eu estudei em colégio militar, então eu sou tudo assim, horário e tal, tem horário pra sair, eu já me antecipo, tem que sair tal hora, não sei o quê. O Samuel não, o Samuel vamos discutir aqui um momento. Estou me arrumando, então não importa quanto tempo ele vai levar pra se arrumar, ele está se arrumando, ele tá naquele processo ali de se arrumar. Aí, vou tomar café. Ele está naquele momento ali, mergulhado naquilo ali. Ele não tá, nossa, eu tenho 15 minutos para tomar café. Eu já sou assim, meu filho, tu tá 2 minutos atrasado, vamos. E aí, acabava que... Só que ele não gosta de se atrasar. Tem esse detalhe, ele não gosta. Mas quando a gente saía de casa, a gente já estava atrasado. E aí ele começava a dirigir, aí queria dirigir rápido demais, e aí não sei o quê, e ficava estressado comigo, com quem tava na rua, no trânsito, e aí falava, e eu tô assim, mas o cara não tá te ouvindo, quem tá te ouvindo sou eu, e não sei o quê, e ficava... Aí ficava nessa. Aí, e nós dois intrigados com isso, falei assim, gente, não é possível um negócio desse. E a gente indo pro shopping ou pra um restaurante e tava brigando. E aí, discutindo, aquele clima tenso. Às vezes a gente nem tava discutindo, mas tava aquele clima tenso, sabe? Aí a gente viu, não, a questão é essa. A questão é que a gente não tá sendo sábio no horário de sair de casa. A gente não tá conseguindo administrar o nosso tempo. Então a gente precisa se atentar para isso. Aí entrou uma outra questão, onde o diálogo de novo é importante. Eu vou falar assim, Pretinho, eu vou ser mais chata com você com o horário. Aí ele, beleza, porque como ele tem mais dificuldade com isso, e eu tenho um pouco mais de facilidade, então eu falei assim, não, então eu vou te ajudar, então não veja como uma implicância, mas quando eu te falar, amor, a gente só tem tanto tempo, é porque tô calculando já. Ele, beleza. E aí a gente fez esse combinado. É literalmente desse jeito, gente. Parece até uma coisa meio nada a ver, mas é assim. Fala assim, olha, vamos sentar e vamos combinar aqui com calma, porque a gente tá com esse problema aqui para resolver. Né? A questão não é eu ou você, é o problema, é essa situação. Então, o que a gente pode fazer para resolver essa situação? Eu acho que a gente pode se antecipar um pouco mais. Então, já que a Monique é melhor com essa coisa de horário, então a Monique vai cuidar dessa parte do horário e o Samuel vai procurar se arrumar mais rápido e tal, tomar banho mais rápido, enfim, fazer o que precisa ser feito para que o problema não exista. Né? Esse problema que a gente pode evitar não existe, porque existem problemas que a gente não consegue evitar, né? Situações da vida que não fogem ao nosso controle. Mas aquilo que a gente consegue controlar, por que a gente não vai trabalhar junto? E aí também é uma questão importante do casal, o marido e a mulher, terem essa humildade de aprenderem um com o outro. Muito e de entenderem no que o outro é melhor. Sabe? A gente, já que né, a maioria do público aqui é feminino e tal, a gente não ter o orgulho de... você tá querendo aí me ensinar que não sei o quê... Não, aprende. Se o seu marido é melhor do que você em determinada coisa, e em alguma coisa ele vai ser, e vice-versa, aprenda com ele. Exato. Vai ser melhor pros dois. Assim os dois crescem, os dois evoluem. E assim, a gente tá falando aqui de várias coisas que se aplicam muito bem a todas as situações, mas principalmente a casamentos que estão mais pro lado de saudáveis, né? São pequenas picuinhas, pequenas coisinhas, mas talvez tenha alguém, com certeza vai ter alguma mulher escutando a gente que tá passando por um momento assim que o casamento tá inflamado,
sabe? Que tá aquele, Uhum. aquela coisa pronta pra explodir, aquele clima de tensão o tempo todo. E aí ela fala, beleza, ter diálogo, mas toda vez que eu vou conversar e ter diálogo com meu marido, a gente acaba brigando. Entendeu? E aí ela já começa a cabeça dela, mas não dá pra conversar com ele. Toda vez que eu converso com ele, o que fazer nessa situação? Nessa situação, tipo, eu tô ouvindo, eu quero que meu casamento seja feliz novamente, eu lembro dos velhos tempos, eu lembro porque que eu escolhi, mas eu não consigo sair dessa bolha, desse bola de neve aqui, de crise que nós estamos passando. O que você diria pra essa pessoa? Quando a situação tá muito assim, que você tá tão envolvido naquilo que você nem consegue enxergar uma possibilidade de diálogo, tipo, cara, nós dois não dá pra conversar, o ideal é a hora de buscar ajuda. Na verdade, a hora ideal seria um pouquinho antes. Mas se tá nesse momento, busca ajuda. Não deixe o seu casamento de lado e não tenha vergonha de buscar ajuda. Muitos casais têm vergonha de pedir ajuda. Ou então, tipo, mas meu marido nunca vai aceitar e ajuda. Procura você. Vai você. Conversa com um pastor, conversa com um conselheiro, conversa com um psicólogo, se for o caso, sabe? Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem mais facilidade até, né? Tem atendimento online também. Marca ali uma consulta. Explica a sua situação. Mas não converse com qualquer pessoa. Casamento não é pra virar fofoca entre amigos. Não é pra conversar com qualquer pessoa. Muito bom. Sabe? Mas procura ajuda, não desista. Eu sei que para as mulheres que estão passando por grandes dificuldades, parece assim, cara, não tem mais saída. Eu não tô vendo mais saída. Então, cara, eu tô cansada, eu já não aguento mais. Mas se você deseja manter esse relacionamento, vale a pena procurar ajuda. Dá esse respiro. Porque quando vem uma terceira pessoa com capacidade para ajudar, né? Por isso que eu tô focando aqui um ministro religioso, um conselheiro, um terapeuta, essa pessoa pode enxergar coisas que você que tá ali dentro da situação já não consegue enxergar, né? Às vezes, pode ser uma questão até de saúde física mesmo. Às vezes vai ser uma questão até de procurar um médico. Ou a mulher está vivendo um momento difícil na saúde, ou o marido está vivendo, e isso acaba atrapalhando o relacionamento. Então, assim, porque quando a gente está cansado, o que a gente quer? A gente quer se livrar do cansaço. A gente quer se livrar da dor. A gente quer. Então, o que a gente quer? A nossa tendência é fazer o quê? Me afastar daquilo que está me causando dor. Me afastar daquilo que está me causando cansaço. Mas isso não resolve o problema. Verdade. O problema vai continuar ali. E vai crescer. Você pode até momentaneamente e vai crescer. Provavelmente. Você pode até não ficar mais tão cansado, você se afasta, fala, vou dar um gelo, vou me afastar, não vou falar mais nada, mas o problema não foi resolvido. O tempo não resolve os nossos problemas. Então, não tenha vergonha de procurar ajuda. Isso todo mundo precisa, gente. Ninguém é super poderosa que resolve tudo sozinha, que sabe de tudo, que enxerga tudo, que vai ter resposta pra tudo. Não, às vezes a gente vai precisar mesmo conversar com alguém. E se o marido não quiser ir? Vá primeiro só você. Vai você. Porque também tem isso. A gente mas o problema é ele tem que ir, ele tinha que estar aqui, porque o problema é ele, porque é ele que me irrita, porque é ele que tá fazendo isso, é ele que não sabe. Vai você. Primeiro, porque você vai ver os seus pontos de melhoria. Segundo, porque entra uma questão extremamente importante. Porque dessa questão dos pontos de melhoria, a gente acha que não, né? Mas aí vem uma terceira pessoa e confronta com carinho. Tô falando de confrontar com carinho mesmo, né? E vai te mostrar que as coisas não são exatamente do jeito que a gente imagina, né? E o segundo ponto... Ixi, eu acho que eu até perdi o fio da meada. Tá. Não perdi, não. que é o seguinte, gente. Voltando muito para a questão da palavra de Deus, a gente tem um papel muito importante dentro de casa, que é ter sabedoria. Quando Deus fala para as mulheres, Deus sempre traz essa questão da sabedoria. A mulher sábia edifica o lar. A mulher sábia constrói a sua casa, né? E onde que a gente encontra a sabedoria? Em Deus. Se ele coloca a gente com esse papel de construir o lar, ele vai nos ajudar também. Então, a gente, às vezes, precisa... Dentro de casa, a gente vai dando tom daquela casa. Muito bom. Então, e até porque a gente, às vezes, é mais sensível para essas questões de emoção, de relacionamento, do que os homens. E também por uma questão
características nossas, né, enquanto mulher, e até por uma questão também da nossa cultura, a gente tem mais facilidade de falar sobre esses assuntos. Os homens ainda têm um pouco mais de dificuldade. Então, se a gente tá vendo, se a gente vê que ele tem dificuldade nisso, vamos ajudar, vamos ser a sábia do negócio. Amém. Sabe? Aí, às vezes, quem tá cansada fica, pô, mas por que eu? Mas por que eu? Mas por que tem que ser eu? Eu falo assim, mas meu amor, se não for você, vai ser quem? Né? Não tem outra pessoa que vai ser esposa do seu marido, é você. Então, por mais que você esteja com raiva dele agora, você fala assim, gente, mas o homem não tá valendo um pão com ovo. Mas vai, entendeu? Se você tem vontade de manter esse relacionamento, de fazê-lo crescer, vai você. Porque talvez em algum outro momento vai ser ele que vai precisar pegar na sua mão. É uma equipe, né? E a vida é isso. Lembrar que é uma equipe. Se um não tá conseguindo agora, então respira, pede ajuda pro Senhor, pede ajuda pra alguma pessoa e vamos tentar mais uma vez, né? E só retomando um pouco da pergunta que a Marina fez, assim, de coisas práticas que a gente pode fazer, a gente tava conversando com diálogo, mas eu sei que você gosta também de mais 2 pontos. Ela falou do romance também, né? Que ela falou do momento do casal. Isso. E faltou um. E que é o perdão, Yes. que é muito, muito necessário e também é difícil no casamento, né? É um relacionamento tão íntimo, a família em si, né? Relacionamento familiar é um relacionamento tão íntimo, tão profundo e às vezes é difícil a gente exercitar o perdão. Aquele perdão do dia a dia mesmo, nem tô falando assim agora de grandes crises, mas essa coisa de tipo, poxa vida, eu já falei tantas vezes, porque tem isso, às vezes o diálogo ele vai acontecer, a gente vai falar, a gente vai conversar, mas aquela situação vai continuar acontecendo. Não é assim, conversou, resolveu, pá. Alguns problemas são mais difíceis de resolver do que outros, né? Mas é um processo. Então a gente precisa ter esse coração aberto de perdoar. Porque é o perdão que vai conseguir restaurar também o relacionamento, né? E fazê-lo crescer de novo. E novamente, olhando para Deus, o nosso relacionamento com Deus começa pelo perdão dele. Isso. Pelo oferecimento do perdão dele. Né? Ele ofereceu o perdão pra gente justamente porque ele queria manter esse relacionamento com a humanidade. E os nossos relacionamentos aqui na Terra são um espelho desse relacionamento. Então, se a gente quer ter um casamento feliz, a gente precisa aprender a perdoar. Porque é certo que o marido vai decepcionar a gente. E a gente também vai decepcioná-lo. É certo que vai ter coisas assim no jeito dele e que vão, às vezes, te chatear. Mas tenha esse coração perdoador. Converse com ele sobre aquilo que te incomoda, porque também eu não sou dessa assim, não perdoe, esquece. Não se trata disso. É você saber indicar, saber falar, mas entender que, assim, que é um processo, que vocês dois estão em constante evolução. E aí, com o passar do tempo, a gente vai vendo que alguns problemas vão parar de existir, vão parar de ter, você vai conseguir superar aquilo ali. Outros desafios vão surgir, mas a vida é isso mesmo, né? Mas é extremamente importante a gente ter o coração disposto a perdoar e a pedir perdão também. Verdade. A falar assim, meu amor, eu não quero te magoar, eu não quero trazer essa tristeza pra você, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser uma esposa melhor, um marido melhor, enfim. Ter essa humildade mesmo, porque isso vem de Deus, né? A gente aprende isso com o próprio Deus. Exatamente. Você falando disso me trouxe até a memória que isso, inclusive, serve de exemplo para os filhos. Uma vez que os nossos filhos veem humildade, a gente percebendo onde a gente errou e a disposição de ir até a pessoa, pedir perdão, reconhecer o próprio erro e ser perdoado, eu falo, cara, não tem melhor exemplo no mundo do que papai e mamãe mostrar isso para as crianças, né? Exatamente. Às vezes as pessoas falam, a gente vai ser muito vulnerável e eles vão ver as nossas falhas. Amém, que bom que eles vejam, porque nós somos humanos e falhamos. Mas a gente também tá disposto... E eles vão ver, ainda que a gente não mostre assim, eles vão ver. Exatamente. E que bom, então, que eles percebam que a gente erra mesmo, mas a gente não gosta de ficar nessa situação. Porque o Senhor nos ensinou um caminho diferente, um caminho de restauração. Então vamos fazer, viver e ensinar, né? Eu acho que quando a gente fala sobre todas essas coisas, perdoar, dialogar e exercer todas essas virtudes que a gente está falando que são absolutamente necessárias para um casamento bem-sucedido, a gente não consegue fazer nada disso na nossa própria força. E a gente precisa orar. A gente precisa pedir que Deus nos dê porção dobrada do Espírito, nos encha do Espírito, para que a gente possa frutificar
o que o Espírito frutifica. Então, a Bíblia nos fala para perdoar, assim como Deus nos perdoou. Mas como que eu vou arrumar esse coração que perdoa? A Bíblia, né, Deus nos ordena para sermos sábias, mas como que eu vou arrumar essa sabedoria? Como que eu vou arrumar todas essas virtudes, a paciência, né, esse amor, essa compaixão, essa alegria para poder passar isso para todo o meu lar? É se enchendo do Espírito. Não vai ser na nossa própria força, a gente não tem de onde tirar. Nós somos bem insuficientes nesse sentido. Sim. A gente precisa manter a nossa suficiência em Cristo e em Deus. E é isso que é realmente milagre, sabe? É que quando você entrar no seu quarto todos os dias para orar sozinha, tá reclamando do seu marido, se esse é o problema, começa reclamando, ai Deus, esse marido, faz isso, faz aquilo outro. Eu duvido que no final da oração você não vai estar arrependida dos seus próprios pecados, humilhada diante do Senhor, com o coração quebrantado e disposta a mudar o que você tá fazendo errado. E Deus vai falar no seu coração, porque é assim que a oração funciona. Você começa a tirar camadas e camadas e camadas, de repente tá só você ali, nua diante de Deus, né? Vulnerável diante de Deus. E é ali, na sua fraqueza, que Ele age e te fortalece, né? E que Ele vai te encher do Espírito para que você continue a de fato, frutificar. E Ele vai restaurar. E assim, Ele também age na vida do nosso marido. Porque a gente não consegue mudar o coração do nosso marido. Exatamente. Então, mas tem uma pessoa que consegue, né? Exatamente. Então, tá ruim. Não reclama pra sua amiga. Reclama pra Deus. Vai lá. Entra no quarto, fecha a porta e começa a falar tudo que você tá no coração. Ele já sabe mesmo. Ele já sabe o que tá no seu coração. Deus não tem problema em ouvir a reclamação. E Ele quer. Ele vai ouvir e ele tá quer aqui dentro, né, do coração. E Ele vai transformar. Ele vai ensinar. É ali que a reclamação vai ser produtiva. Exatamente. Né? Exatamente. E além disso, enquanto você falava, Marina, eu lembrei daquele versículo que diz que a sabedoria vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então é realmente isso, a gente precisa se encher, né? Como que eu vou aprender a ser sábia? Ouvindo quem é sábio. Quem é sábio? Deus. Quem é a sabedoria? Deus. Né? Então, qual é o meu exemplo? A gente falou no início, né, que os casamentos hoje estão muito descartáveis. A gente precisa se lembrar que a gente não é desse mundo. Quem é o meu exemplo? Jesus. Como Jesus agiria? Jesus não era do tipo que escondia as coisas, que não falava, mas ele sempre explicava, sempre expunha, sempre exortava, mas em amor. Nunca para destruir alguém, nunca para ferir alguém, nunca para humilhar alguém, mas sempre com a intenção de reconstruir o relacionamento, restaurar o relacionamento daquelas pessoas com ele, que era o próprio Deus, né? Então, da mesma forma, a gente tem que ter essa postura. Falei assim, tô aqui reclamando, Senhor, porque, né, desse homem, né, mas... Do homem que tu me deste, da mulher que tu me deste. Né, que agora tô assim, mas, Senhor, é porque eu amo esse homem, né, apesar de tudo, então me ajuda a enxergar aquilo que eu não tô enxergando. Essa deve ser a nossa postura, mesmo que nesse clima de meio de raiva, de irritação no início, e Deus vai nos conduzindo, na medida que também que a gente se permite ser ensinado a ser tratada. Isso é extremamente importante. Os filhos sentem segurança, gente, num casamento feliz. E eles percebem. Cara, um bebê consegue perceber uma tensão, um ambiente tenso. Né? Um bebezinho de 1 ano consegue ver, tipo, ver o rostinho, eles inclusive percebem muito essas microexpressões, né, faciais. Então, como eles percebem a tensão, eles também percebem um ambiente harmonioso, um ambiente em que realmente você tem alegria, você tem segurança, você tem paz. E crianças emocionalmente seguras geralmente vêm de lares que são fortes, que são seguros. E a família começa a se fortalecer no casamento, porque o início da família é o casamento. Né? A gente às vezes fala, não, eu quero crescer, casar e formar uma família, pensando nos filhos. Né? O formar a família geralmente é pensando... Não, você já formou a família quando você casou. Muito bom. Seu marido é sua família, você é a família dele, e vocês vão aumentar essa família com a chegada dos filhos. Então, eles que vão entrar e ver... Peraí, deixa eu dar uma... Como é que é a vibe aqui? Como é que rola o negócio aqui? Como é que anda o negócio aqui? E eles vão ver, não, papai ama a mamãe de verdade. Pô, mamãe também ama papai pra caramba. Então, é assim que a gente se relaciona quando a gente casa? Entendi. É assim que a gente se relaciona com as pessoas? É conversando assim que a gente fala? É assim que eu tenho que falar com meu amiguinho? É assim que eu tenho que responder minha professora? Porque se a gente grita em casa, ele vai gritar.
Se a gente não usa palavras edificantes, palavras sábias, são as palavras que ele vai usar. Então, o que a gente quer ensinar para os filhos começa no nosso relacionamento com o nosso marido. Né? O que a gente, ai, nossa, eu quero um filho que seja bondoso, que seja gentil, que seja atencioso na escola, que seja educado e tal, e tal, e tal, e tal. Comece sendo você tudo isso. Amém. No seu relacionamento. Pedindo por favor, com licença, sabe? Nos mínimos detalhes, sendo gentil, não tendo preguiça de servir. Às vezes a gente reclama, tipo, eu que tenho o Gael assim, maiorzinho, às vezes eu falo, filho, pega uma coisinha ali pra mamãe, pega aquilo ali. Ah, não quero. Porque a criança não quer nada, né? Ah, não quero. Aí eu falo, gente, mas custava me ajudar. Mas às vezes a gente é assim também no relacionamento entre adultos, né? A gente às vezes não facilita a vida do outro, não ajuda o outro. Então, pô, se eu quero ensinar isso pro meu filho, eu tenho que mostrar pra ele como que é bom a gente facilitar a vida de alguém, a gente, né, ajudar ali no dia a dia. Sabe? É um exemplo simples, gente, mas a complexidade da vida acontece na simplicidade do dia a dia. Exatamente. Então a gente tem que perceber isso. Gente, quanta conversa preciosa, hein? Meu Deus. Que bênção, que tempo edificante. Nossa. Eu gostei muito. Mari, não sei se você tem mais alguma pergunta. Eu quero dicas práticas. Assim, algumas dicas práticas, talvez cada um pode dar um pouquinho, assim, pra gente melhorar o nosso casamento agora, pra ser mais, assim, forte. O que a gente pode fazer? Coisas pequenas, por exemplo, uma das coisas que eu percebi que faz muita diferença é eu, de fato, me interessar pelas coisas que o meu marido se interessa e estar me contando. Por exemplo, muito bom. Ontem o meu marido entrou dentro de casa com uma caixa de, vocês não vão acreditar, tenébrios. Você sabe o que é tenébrios? Eu não sabia o que é. Eu não faço a menor ideia. Gente, meu sogro tem essa vibe que eu falo que são os tenebrosos. Eu não faço a menor ideia. Um equivalente de minhocas, só que viram besouros. E aqui em casa a gente tem galinhas. Então o hobby novo é multiplicar os tenébrios e fazer com que as galinhas comam os tenébrios e assim diminuir o gasto com a ração da galinha e ter mais nutrição para elas. Pelo menos o seu esposo tá querendo oferecer para as galinhas. O meu sogro quer oferecer para os adultos. E ele faz quer fazer vários uma estudos. Farinha? Sei lá se é cru assim mesmo, se é fritinho. Não, aqui tem vários estudos que ele fala que a gente já come muito bicho e que o futuro do mundo é comer bicho, né, meu sogro? Eu te amo, meu sogro, mas essa parte não desce. Assim, ele tem um ponto em termos de economia por proteína, países subdesenvolvidos, pobreza, blá blá. Mas assim, não necessariamente eu quero comer uma larvinha de besouro que é proteica. Bom, ele trouxe, abriu a caixa toda animada, ela vinha com um pedaço de pão velho, os tenébrios tudo dentro, assim. E eu olhei e falei, meu Deus do céu. E ele, filma aqui. E ele mostrando pra mim e pro mais velho. E o Aurélio também com a cara assim de... E ele, olha filho, quer pegar um? O Aurélio, não, papai. Oh, gosto. Ai. Mas assim, eu tentei muito me interessar, perguntar. Depois ele tentou me explicar várias vezes sobre o ciclo de vida dos tenébrios, né? A pupa, não sei o que lá. Vai dar uma aula de biologia para os meninos com isso, muito legal. E eu agora estou no exercício, vou desligar aqui, vou sentar ali e vou me falar. Me dê uma aula sobre tenébrios, por favor. Tem algum vídeo para você me mostrar sobre os tenébrios? Como é que eles ficam como besourinhos? O que eles comem? Mas como é que é o crescimento exponencial deles? Eu vou sentar ali e vou fazer perguntas que ontem eu não consegui por causa do choque, mas... É muito importante, essa é a dica que eu deixo, assim. Pode ser uma coisa tipo Tenébrios, pode ser um jogo de futebol, ou Fórmula 1 que ele assiste, ou qualquer outro hobby que ele tenha, interesse que ele tenha, ou simplesmente algo que aconteceu no trabalho que ele quer te contar. Às vezes você não vai ter interesse natural por aquilo, nenhum. Meu interesse em besouros, tenébrios e pupas era 0, mas eu vou criar em mim, forçadamente, um interesse que ao longo do tempo pode até se tornar genuíno, como já aconteceu outras vezes. Por aquilo que ele tá interessado. Eu e o Matheus já passamos assim por várias fases. Tem uma fase que ele queria fazer, e ele faz isso comigo também, mas ele tava viciado em board game, jogo de tabuleiro.
E não é jogo de Tabuleiro. tabuleiro tipo War, não. Era jogo Amo. de tabuleiro de adulto, super. Então, vou me interessar junto, vou jogar junto, entendeu? É galinha, é coelho, é pato. Agora, gente, são tantos hobbies que eu nunca consegui lembrar aqui durante esse tempo todo que a gente tava junto. Mas só de você parar e se interessar genuinamente por alguma coisa que a outra pessoa interessa e escutar é muito importante. Eu acho que para os homens é até mais importante do que para as mulheres. Não tenho certeza disso, mas aqui em casa com certeza é mais importante para ele. Que eu sente, escute, me interesse genuinamente. E essa é a minha dica. Cara, tem coisa melhor Muito bom. do que você perceber interesse da pessoa que você mais ama nesse mundo por qualquer coisa que você tá falando. Eu sou muito parecido com o Matheus nesse sentido. Eu amo quando eu percebo que alguém quer ouvir o que eu tô falando, principalmente meu esposo. Cara, não tem nada melhor. Estou compartilhando a minha vida, mesmo que isso pra ele não faça muito sentido, mas é porque ele me ama. É porque eu sou importante pra ele, né? Porque o Matheus é importante pra você, Marina. Todo mundo Isso é precisa disso. lindo, né? Agora, eu pensei, até as crianças precisam disso, né? Quando eles Exatamente. estão te contando alguma coisa, eles querem que você fique realmente interessado por aquilo. E o que custa fazer mais uma Atenção. pergunta? O que custa você tentar descobrir mais alguma coisa sobre aquilo, né? Pega Muito ela legal. na mão. Muito, é Brincadeira. muito legal, muito bom. Vai lá, Muito bom e a mesmo. dica de vocês? Bom, eu penso assim, além de... Essa dica que você deu eu achei assim maravilhosa. E eu acho que, além disso, uma coisa importante é a gente sempre separar um dia na semana, um momento na semana, para estar só os dois. É aquele dia que os filhos vão dormir mais cedo, ou, né, talvez tenha algum ouvinte que ainda não tem filhos, ou que os filhos já são maiores e tal. Não depende tanto, né, desse cuidado, assim, de colocar para dormir e tudo mais. Mas separar um momento para os dois. E tratar como um compromisso. Porque às vezes a gente até pensa, dia tal, vamos fazer tal coisa? Vamos. Aí alguém convida para um negócio, aí desmarcou. Não desmarca. Só você falar pra pessoa, pô, essa semana não dá, eu tenho um compromisso nesse dia. Ninguém vai ficar te perguntando o que você vai fazer. Então, E se perguntar também responde. eu tenho um compromisso. Eu tenho um encontro com o meu marido. E isso é minha prioridade. Pode responder. Com o senhor, meu homem. E aí, e fazer uma coisa que vocês gostem de fazer juntos, nesse momento, nesse período, entendeu? Se é fazer um jantar, pedir uma comida, assistir um filme, uma série, jogar um jogo de tabuleiro, um videogame, ou sei lá o quê, qualquer coisa, entendeu? Manter esse contato de namoradinho, sabe? Essa coisa de namorado, fazer essa coisa de namoradinho, assim. Porque às vezes no casamento o momento a dois fica muito reservado pro sexo. E tem que ter, é isso mesmo, tem que ter mesmo. Só que até esse momento da intimidade sexual, ele também é alimentado por esses outros momentos de namoradinho, assim, de estamos fazendo as nossas coisinhas aqui. Então isso é muito importante. E se for o caso, anota na agenda mesmo, gente, porque a nossa vida é corrida mesmo. Então combina na agenda. Inclusive, essa era a minha dica, assim, do que eu e o Pedro a gente tem feito nessas últimas 2 semanas, é recente, é de tentar executar muito do que a Monique falou. Meu marido é pastor, como vocês sabem, né, ou pelo menos a maioria sabe, e a nossa igreja está vivendo um período assim, de crescimento, e isso tem afetado a nossa logística familiar, a gente está aprendendo muita coisa, né? E nós também temos 2 filhos pequenos, então eu tô vendo que eles estão demandando muito de uma forma como eles não vinham demandando. Então, abrindo o coração aqui, a gente está passando uma fase de ajustes mesmo, familiar. E tempo de qualidade sempre foi algo muito importante para nós. Mesmo antes da gente entrar no ministério integral e tudo, a gente sempre se preocupou com isso. E a gente se percebeu meio que sendo atropelado pelas demandas da vida. Isso em qualquer profissão, ou quem mesmo não tem um trabalho fora, mas quem está em casa pode ser atropelado pela avalanche das demandas, né, que a vida traz para nós. Então, o que a gente fez? Há umas 2, 3 semanas, eu peguei um papel, inclusive a gente tinha um planner da Marina, que ela foi para cardápios, que tinha manhã, tarde, noite, que eu falei, eu vou pegar isso e eu vou olhar para minha rotina. E aí eu coloquei tudo descrito da minha rotina, e aí depois, aí foi interessante, porque eu tentei executar isso sem muito bem conversar com meu marido, conversando muito por alto. E aí deu muito embate, porque a rotina dele estava diferente. Então a gente fez uma reunião, Pedro e eu num café, a gente foi pra uma cafeteria, um dia com esse tempo de qualidade, tá? Aí eu peguei esse papel, falei, a gente já vinha conversando sobre isso, falei, meu bem, vamos tentar executar, sem ser o ideal. O ideal talvez foi o que eu coloquei aqui no meu papel, mas eu sei que o ideal não vai funcionar. O que pode funcionar para nós dois? E aí ele abriu a agenda dele, eu abri a minha agenda e a gente começou a colocar períodos em comum, tanto para nós, eu e ele,
quanto para as crianças também. Porque assim como a gente precisa do nosso marido, meus filhos também precisam de um tempo para eles, né? De eu perguntar como é que eles estão, como a Marina falou, de eu ter um olhar no olho deles, né? Como a Monique falou. E a gente tem tentado, e assim, claro que não é todo dia que a gente tem 100% de desempenho e tudo mais, mas foi tão bom, assim, eu tenho esse papel, eu tô olhando exatamente para ele nesse momento. Eu tenho esse papel, o Pedro tem na agenda dele no celular, e a gente tem conseguido dedicar, assim, executar na forma prática. A gente bloqueou na agenda, inclusive ontem, uma pessoa falou, pastor, tô precisando que você faça isso, nesse dia, nesse horário. Ele falou, nesse dia, nesse horário eu não posso, eu tenho um compromisso, que é o nosso tempo com os filhos. E eu olhei pra ele, pra mim foi tão surpreendente, porque eu ia falar, tipo, marca nesse horário. Ele olhou pra mim e falou, não, foi o nosso compromisso. Eu falei, gente, como isso me ensinou? Porque isso vale pra toda a nossa vida. Uma vez que a gente faz o combinado diante de Deus, a gente entende a prioridade de certos assuntos, de certos momentos da vida, certas fases da vida, cabe a nós também fazer ou não. E é um compromisso, inclusive, com o Senhor, de cuidado com a nossa família, com os nossos filhos, com o nosso casamento, com a nossa igreja, com todo mundo. O mesmo compromisso que eu tenho com a minha igreja, eu vou ter também com a minha família, né? Então, é isso. Então, se for preciso, pegue um papel, pegue um schedule, faça uma rotina, põe no celular, bloqueie horários, mas tente devagarzinho executar. É um treinamento, né? Uhum. Nossa, eu acho muito... Eu fico tão feliz quando eu vejo isso acontecendo, porque isso realmente ajuda muito. E enquanto vocês duas falavam, eu fiquei pensando, cara, casamento é difícil, não é fácil. E por causa dessa dificuldade, as pessoas que ainda não conhecem a Deus têm tratado o casamento como algo descartável. Mas a gente que conhece a verdade, a gente sabe que esse trabalho todo é recompensador. Amém. Uhum. Então, e que vale a pena. E a gente tem também esse papel, essa incumbência de mostrar para as outras pessoas que casamento vale a pena, que tempo com os filhos vale a pena, que tudo isso são sementes que nós estamos plantando e que no tempo próprio vão crescer e frutificar. Exato. Né? E eu também fiquei lembrando de uma coisa assim, que é o seguinte, cara, a gente pode fazer muitas coisas fora de casa. A gente pode brilhar fora de casa, a gente pode conquistar tanto fora de casa. E isso é ótimo, isso é muito bom. A gente é muito útil fora de casa. Mas dentro da nossa casa, a gente é indispensável. Chega a arrepiar. Insubstituível. É isso. Ninguém vai ser a esposa do nosso marido no nosso lugar. E ninguém vai ser mãe dos nossos filhos no nosso lugar. Muito bom. Mas a gente precisa assumir esses papéis que a gente tem e que são papéis gloriosos, sabe? E que o Senhor nos capacita a desempenhar da melhor forma. E eu digo isso primeiro pra mim mesmo, porque a Dessa mesmo, a gente que é amiga, a gente desabafa de vez em quando uma com a outra. Sim. E ela sabe que eu falo assim, amiga, eu tô ficando doida. Tem dia que eu quero ter um troço. Mas, assim, Deus vai trazendo à memória a minha responsabilidade, o meu papel e o privilégio que é eu ter esse momento, eu viver esse momento de ter um casamento e ter meus filhos pequenos. Porque essa fase também vai passar e a gente vai viver outras fases. Sim. Eita! Amém. Amém. Monique, me fala, tem algum recurso pra gente continuar aprendendo com você? Algum e-book, livro, curso? O que você tá fazendo pra eu continuar aprendendo com você, por favor? Tem sim! Olha, lá no meu Instagram, que é @MoniqueVMLima, tem um link lá e as pessoas podem, né, adquirir o guia 10 passos para um casamento à prova de brigas. Tem coisa mais prática do que isso, gente? Ai, Deus! Pois é. E foi realmente um passo a passo que eu preparei, assim, que eu sintetizei, de como a gente pode resolver os nossos problemas dentro do casamento, esses problemas do dia a dia, essas questões do dia a dia, como a gente trouxe aqui, e como prevenir que eles continuem acontecendo. Então é um passo a passo mesmo. Eu trago primeiro uma base assim, né, conceitual, alguns princípios, e vou desenvolvendo passo 1, passo 2, até o passo 10. E eu espero, né, realmente que possa ajudar, que possa abençoar também muitas pessoas. Foi algo que eu preparei com bastante carinho, que resume também bem os meus estudos nos últimos anos sobre esse assunto. Vamos atrás disso com certeza. Como é que é? Monique, MoniqueVM
Lima. A gente vai deixar também na descrição aqui do episódio, que aí, né, os Beleza. ouvintes podem clicar lá. Pessoal, e com o tempo, eu acho que vocês vão ter a oportunidade de conhecer mais a Monique, nem que seja pelas redes sociais, né? Eu, assim, sou privilegiada de conviver com ela, né? Semanalmente, pelo menos. Ah, E- agora eu também vai escapar de mim Seja não. bem-vinda, Mari! E a Monique, ela realmente ela é uma mulher muito dedicada em tudo que ela faz. Então, quando ela começou a conversar comigo, que ela estava se propondo a desenvolver esse material, que era algo que o Senhor estava colocando dentro do coração dela para ajudar famílias, eu fiquei tão feliz com isso, tão feliz, e pude acompanhar um pouco do processo, da dedicação, do empenho, do estudo que ela fez, da busca pelo Senhor também, para chegar onde ela chegou. Eu tenho esse material, eu adquiri ele, e ele é realmente abençoador, ele é profundo, ele é rico, e ele também é fácil de ser aplicado, não é uma coisa que fica só no mundo das ideias, sabe? E tipo, tá, mas como é que eu resolvo? Ela, com muita graça de Deus mesmo, muita sabedoria, ela conseguiu passar pra gente ideias práticas do que fazer quando isso aqui tá acontecendo. Então, eu realmente incentivo, como ela falou, pra quem já tá passando dificuldade, eu não quero falar obrigatório, mas assim, é muito recomendado, que aprenda e cresça. Vai ser útil, vai ser Vai ser útil. muito útil. E para aqueles casais que estão bem, glória a Deus por isso. Mas assim, as dificuldades, elas virão em algum momento. Então, se prepara, se antecipe, né, para que você não sofra com isso. Então, o material, ele é maravilhoso para ambas as situações, né? E, Monique, pra gente finalizar, você tem alguma coisa do seu coração, talvez, que você gostasse? Você já compartilhou muitos ensinamentos, muitas dicas, né? Mas tem alguma coisa assim no seu coração que você gostaria de falar, ou algum conselho para as nossas ouvintes? Eu tenho... Nossa, tô tentando sintetizar, assim, porque me veio muitas coisas, sabe? Mas 2 coisas que eu queria deixar claro, assim, fixado para nossa queridíssima audiência. A primeira delas é que o casamento realmente é um propósito de Deus. Ele tem um lugarzinho especial ali no plano de Deus. Então, se permita ser moldada pelo Senhor dentro do seu casamento, Amém. dentro da sua família. E a segunda coisa que tem a ver com isso também, e com os filhos mais especificamente, é uma frase de um autor que eu gosto muito, que é o C.S. Lewis, que ele diz o seguinte: os filhos não são uma distração que nos impedem de fazer o trabalho importante. Eles são o trabalho importante. Uau! E quase todos os dias eu repito essa frase para mim mesma. Eles são um trabalho importante. Então, a gente vai viver ainda muitas coisas boas com as crianças, vai ter muitos desafios, mas é isso, cara. A nossa família é o nosso principal legado nessa terra. Então, sempre vai valer a pena a gente se dedicar a eles, né? Não que a gente vai esquecer das outras coisas, mas focando nisso, se dedicar a eles sempre vai valer a pena. Não importa o que as outras pessoas digam lá fora. Quando a gente se volta para a palavra de Deus, a gente percebe que essa é uma verdade bíblica. Então, era isso que eu queria deixar registrado. Uhul. Amém. 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 É que eu vou ter que digerir esse episódio aqui durante algumas horas. Mas, gente, olha, muito obrigada, Monique, por ter vindo. Muito obrigada por ter doado seu tempo e seu conhecimento aqui pra gente. Com certeza eu vou querer chamar mais. Tem mais eu vou querer vir, perguntas. aquelas Vamos entronas, ter que combinar mais uma vez. E tem também um podcast, né, que eu tenho com uma grande amiga também, a Renata, que é o Manequim 31. Isso mesmo, Manequim 31. Tá disponível no Spotify, gratuitamente aí pra galera, e no Google Podcasts, nos podcasts da Apple também. Então o pessoal aí pode ouvir, temos já lá alguns episódios, e a gente tá se preparando para voltar a gravar também com mais episódios. Ele é um podcast voltado para mulheres cristãs também, e a gente fala de vários assuntos. Falamos também sobre maternidade, sobre casamento, sobre autoestima. A gente vai desenvolvendo aí esses pontos aí do nosso universo feminino, e acho que a gente já tem uns 50 episódios gravados lá. Uau! Então tem bastante coisa. Dessa já foi convidada também do nosso podcast. E depois a gente tem que combinar um feat, né? Assim, aqui dos nossos 2 podcasts. Vai ser massa, nós 4 conversando. Top demais. É Manequim 31 baseado a ideia de Provérbios 31. Isso, a gente explica tudinho no primeiro episódio. Beleza, vou começar a maratonar na próxima sessão de lavar louça. Vamos. Gente, eu amei de verdade. Muito, muito obrigada pelo convite, de verdade mesmo.
E sempre que vocês quiserem, podem contar comigo. Tamo junto. Já quero um café, nós três, Vamos! entendeu? Pra gente conversar mais. Com certeza, com certeza. Vamos agilizar isso aí. Aí acho que vai ser bem bacana. Mas eu tô realmente muito feliz, muito agradecida por essa oportunidade, por esse privilégio. Foi muito bom mesmo. Obrigada mesmo, de verdade. Obrigada. Gente, que maravilha. Obrigada, amiga. Obrigada, Mari. Que conversa abençoadora, edificante, né? E nosso desejo é que tenha sido edificante para todo mundo que está nos ouvindo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te alcance no momento em que você está, na fase do seu casamento ou da sua família onde você está. E que Ele te alcance com graça, com poder, com transformação, com ajuda, com descanso. Né? Essa é a nossa oração por vocês. Deus abençoe vocês. A gente se encontra no nosso próximo episódio. Até Tchau, a tchau. próxima. Tchau. Beijo.